Bem-vindo a mais uma aula do meu treinamento preparatório para o exame de certificação MS900, Microsoft 365 Fundamentals. Hoje eu quero falar para você sobre o primeiro pilar das vantagens de uso de um serviço de nuvem, que vai se tornar inclusive um módulo do nosso treinamento, que é a alta disponibilidade. Vamos lá. Então já estou com a tela preparada aqui, mostrando para vocês. Uma primeira definição é a capacidade de um sistema ou serviço de permanecer operacional. Vamos às palavras-chave que eu gosto. Vocês sabem que eu gosto de trabalhar com palavra-chave, porque reforça ali o que você tem que fixar e estudar principalmente. Permanecer operacional e acessível por longos períodos, mesmo diante de falhas. Tá? Então, ainda que um componente ou uma peça dessa infraestrutura como um todo apresente falha, um sistema de alta disponibilidade se mantém em pé, tá? Ao menos o que é rudimentar, aquilo que precisa funcionar, não pode parar. Ou interrupção, ou falha, que é mais grave, ou pequenas interrupções ali momentâneas, né? Sabe quando sua internet dá problema? Você tem que ir no aplicativo lá do seu provedor de internet, ou ligar, tem vários métodos aí, né, meios aí, e aí você passa por uma entrevista inicial, onde é perguntado para você, seu problema é, se você tem um combo de serviços ali, né, dependendo da operadora e do contrato que você tem, é com a TV? É com a internet? É com os dados móveis do seu celular? Você tem um pacote contratado aí de dados móveis? Você vai respondendo. Se for internet, vai te fazer a pergunta, você está sem internet ou a internet está intermitente? É isso aqui. Falhou ou você tem interrupções aí, né? A intermitência são interrupções. O objetivo da alta disponibilidade é minimizar o tempo de inatividade, o tal do downtime, e garantir que usuários possam acessar os recursos sempre que necessário, tá? Então, é claro, né? Meio contraditório, sempre e logo depois vem um que necessário. Mas é fazer de tudo para o sistema não parar de funcionar. Então, monta-se um ambiente de alta disponibilidade. Então, aqui embaixo, vocês podem ver que nós temos aqui, do lado de cá, no número 1, nós temos um servidor, tá? Vamos chamar de servidor principal, servidor número 1 e o servidor número 2. Um ambiente com dois servidores. Um servidor principal, primário, e outro servidor secundário. O primário, claro, ele fica ligado e ele é o principal responsável, tá? O secundário, geralmente, ele fica em stand-by, ele não fica ligado. Nessa configuração aqui, não. Tem configurações que ficam todos os servidores ligados. Mas nessa aqui, ele fica desligado. Ele fica, é um banco de reserva, tá? Ele fica ali como backup mesmo, para que quando o principal servidor dê problema, apresente algum tipo de problema, falha ou interrupção, aí ele entra em ação, aí ele segura. Sabe o no-break? Para quem já usou no-break ou usa no-break, eu estou usando o no-break aqui do lado. Eu não vivo sem no-break, porque, enfim, além de, eu posso estar fazendo o que for, né? Primeiro, saúde da meu PC. Se você tem um PC aí que você configurou, ou até um servidor, ou até um data center que você está configurando aí, tem que ter no-break. Que caiu a energia, caiu todo o serviço de uma vez só, com um grande risco de queimar os componentes, que é queda de energia brusca, né? Então, por exemplo, na parte da energia elétrica, você tem que ter um no-break, você tem que ter até um gerador, se for o caso, tá? Só que a gente está pensando na energia elétrica, né? Que a gente está pensando no sistema como um todo, no sistema informacional como um todo. Se o servidor para, o processo que vai acontecer é o seguinte, ele estava ativo normal, como agora o 2 está nessa print aqui, nessa captura de tela, nessa imagem, e houve uma falha, tá? Seja ela uma falha mesmo ou uma interrupção, como eu tinha explicado. Nessa falha aqui, já existe, ó, o alerta. Daqui para cá, se ele não está ativo, o alerta já, ó, starta um processo ali, por isso que eu coloquei um timerzinho aqui, um reloginho aqui, para poder, é como se alguém fosse, ou até o próprio servidor, tô passando mal, não tô bem. Aí cutuca lá o segundo servidor, ei, segura para mim aí, eu vou ver o que está acontecendo. Mais ou menos isso, tá? Fazendo as associações básicas aqui. Então ele teve falha e ele acaba ficando offline, os serviços dele param, ele desliga. Não fica mais operacional. Enquanto isso acontece, o segundo servidor, o backup, o secundário, ele já está saindo aqui, ó, de stand-by
já está startando, subindo e ficando ativo, indo aqui para produção, tá certo? Ele vai ativando aqui. Então, o primeiro fica fora e o segundo fica operacional. É claro que nesse inteirinho aqui, ó, os administradores precisam ser alertados. O sistema que você construiu de monitoramento, já já a gente vai falar de monitoramento, ele precisa alertar o teu TI, as pessoas responsáveis por manter essa infraestrutura de servidores, que, ó, deu problema. O 1 caiu, o 2 segurou. Até porque muitas vezes o ideal não é deixar o 2 trabalhando. Ah, tá bom, 1 caiu, o 2 tá lá. Não. O primordial é que o 1 ele está mais preparado, o hardware dele geralmente é mais preparado para segurar um tempo maior, para ficar ali ativamente trabalhando. Esse aqui ele só quebra galho, geralmente, tá? Não estou falando que em todas as situações é assim, às vezes não. Às vezes a mesma capacidade, configuração que o servidor 1 tem, o 2 tem. Se acontecer, como nesse segundo caso, que o 2 é igual a 1, que o secundário é igual ao primário, tem as mesmas capacidades, sem ônus, então você vai com mais tranquilidade, entre aspas, né? Porque eu não vejo nada de tranquilo aqui, um servidor caiu, a gente tem que ir lá e ver o que aconteceu. Se foi hardware, trocar, se foi software, atualizar, arrumar, deployar, o que tiver que ser feito, troubleshoot, resolução de problema, né? Para tudo voltar ao normal e voltar ao seu lugar, ao seu papel, tá certo? Então aqui os administradores são avisados para justamente identificar e corrigir o ambiente, tá? Deixar tudo funcional novamente. Por que alta disponibilidade é importante? Bem, continuidade do negócio, né? Você não vai fazer teu negócio parar por conta de uma queda de servidor. Evita interrupções que podem impactar operações, inclusive críticas, e principalmente críticas. Uma coisa é a minha televisão de mídia da sala de recepção parou. Poxa, quem chegar na sala de recepção já não vai ficar assistindo ali uma televisão. Tá, tudo bem, mas o core business vai continuar funcionando, o que quer que seja a empresa, recepção de qualquer tipo de empresa. Agora, se você está dentro de vamos colocar aqui novamente, eu vou dar outros exemplos, claro, mas eu vou puxar aqui novamente o exemplo do varejo. Se você está dentro de um CPD, CPD é a central de processamento de dados, que tem geralmente nas lojas de varejo, onde ficam as máquinas mesmo, os servidores mesmo, tá? Da empresa. Geralmente tem rack mesmo, tá? E aí deu problema no servidor principal, ou num cluster de servidores principais ali. E o sistema basicamente parou. Parou os caixas, os PDVs, né, os pontos de venda. Quando eu falo PDV é ponto de venda, é caixa, gente. Caixa de recebimento, crediário, não dá para vender nada, não dá, não movimenta estoque, enfim, toda a parte informacional parou. Aí já é crítico, porque é o core business da empresa, tá? São os servidores responsáveis por funcionar a parte principal. Você também tem redução de perdas, tá? Você minimiza os impactos financeiros e reputacionais causados por indisponibilidade. Reputacional, sim, a gente vai ver mais para frente que em alguns exemplos, que empresas que deixam seus sistemas principais caírem, o que ela está ofertando, o produto principal dela, o carro-chefe, para de funcionar. Então, ela tem uma baixa reputação frente aos clientes, tá? Isso vai gerar reclame aqui, vai gerar tudo que a gente já conhece, ok? Redundância. O que vem a ser redundância? Sabe quando você fala, ó, eu desci para baixo, eu subi para cima. Isso é uma redundância, né, no dialeto, no idioma. Só que em TI aqui, né, redundância são recursos distribuídos em múltiplos data centers e regiões, tá? Você pode ter um servidor único redundante, porque você tem réplica dele, né, no sentido de você tem mais dele, mais quantidades dele. Ou conglomerados, clusters redundantes, ou até regiões inteiras redundantes. Tá? A nuvem, ela é redundante por natureza. Você tem que ter essa alta disponibilidade em várias localidades, porque se acontecer alguma coisa, por exemplo, sei lá, se cair uma bomba, Deus me livre, cai uma bomba lá na Europa, explode todos os data centers de Microsoft 365, de Azure na Europa, né? Tudo bem que até as pessoas vão embora também, né? De arrasta para cima, Deus me livre. Mas os dados estão backupeados, há alta disponibilidade na América Central, na América do Norte, na América do Sul, na Ásia, tá bom? É isso que a alta disponibilidade traz. E o que é o tal do load balance, né? Balanceamento de carga.
é a distribuição do tráfego entre servidores para evitar a sobrecarga. Já já eu dou um resumão para vocês, tá? Para a gente entender melhor. Primeira definição, depois o resumão. Failover automático, ou até um cluster failover, né, que é um conjunto especializado de servidores para entrar em campo, tá? Aqui não, aqui você tem o failover automático, tá? Que é um sistema de retoma de falha. Em caso de falha, outros recursos assumem imediatamente. É justamente aquilo que a gente viu no exemplo primeiro do servidor. É o servidor secundário entrando em ação assim que possível, quando se percebe que o servidor primário caiu, tá? E aí, Casemiro, ficou difícil agora, hein? Redundância, balanceamento de carga e failovers. Pessoal, é o seguinte, na redundância, você tem mais de um. Então, o primeiro exemplo atende à nossa explicação, porque eu tenho um servidor primário e o secundário, então eu tenho redundância. Poderia ter um terciário, um quartenário, né? Um quarto, um quinto servidor e por aí vai. Quanto mais, melhor, claro, porque mais servidores, mais substitutos você tem para aquele servidor principal, se ele cair, se acontecer alguma coisa. Já no balanceamento de carga, entenda ele como divisão, como distribuição entre vários que já existem. É o próprio sistema funcionando, né? É o próprio conceito funcionando. Você tem uma divisão entre os vários redundantes que você já disponibilizou no ambiente. E o failover automático é a troca em si, é a ação em si disso acontecendo, tá? Trocar sozinho quando há problema, tá bom? Redundância é ter mais de um, balanceamento de carga, dividir o uso entre vários. E failover automático é a troca em si, é o sistema trocando, fazendo change em si, ok? Identificando, opa, caiu, vem cá, sobe você, tá? Monitoramento contínuo. Serviços são monitorados para detectar e corrigir o problema rapidamente. Se esse camarada aqui não funcionar bem, 24 horas por dia, 7 dias por semana, nenhum desses aqui vai funcionar, que é por conta do monitoramento que a gente detecta que o servidor principal caiu. E todos os outros processos seguintes são acionados por conta disso, tá? Então o monitoramento é importantíssimo aí também. Benefícios práticos da alta disponibilidade. A disponibilidade de SLA agressivo da Microsoft, o mais agressivo do mercado desde o seu lançamento, 99,9% ou mais, garantida por SLA, né, Acordo de Nível de Serviço, Service Level Agreement, tá? A contração ali, SLA é em inglês, né? Então a gente lê Service Level Agreement, que significa acordo de nível de serviço. Escalabilidade integrada, a gente vai falar de escalabilidade ainda, vai ter uma aula só para escalabilidade, tá? Ajuste de recursos sem interrupção, isto é, uma troca, um failover automático, a quente, live, sem precisar parar o ambiente. Ih, parou aqui, o que aconteceu? Retomou. Ih, tá voltando. Não. Aqui já deu problema. Se é uma empresa, se é um processo que por mínimo de interrupção que haja, existe impacto financeiro, existe impacto de produtividade, então não pode ser dessa forma. Tem que ser a quente que a gente fala, tá? Ok, sem interrupção. Resiliência contra falhas, tá? Infraestrutura projetada para tolerar falhas de hardware, de rede e de software, que pode acontecer nesses três âmbitos, tá? O hardware pode falhar, as peças, as próprias máquinas inteiras, a rede ou o software pode falhar também, pode dar um erro, um crash no software ali que para toda a infraestrutura, porque depende daquele serviço que está rodando, que é um serviço de software, e aí parou também por conta disso, tá? Agora a gente vai aqui para alguns exemplos clássicos, tá? Por exemplo, em comunicações, em telecom, o que seria um exemplo prático de que a gente enxerga que precisa ter alta disponibilidade? Rede de telefonia. Hoje mais móvel do que qualquer coisa, né? Porque o telefone tradicional está morrendo, está indo embora, né? Aquelas linhas tradicionais que a gente tinha em casa, né? Ou até as linhas... Nas empresas ainda tem bastante, né? Que são os telefones comerciais. Mas hoje cada ser humano praticamente nasce com um celular já na mão, né? Então você tem uma linha móvel ali. A comunicação funciona... Não é nem por... ligação mesmo, né, que a gente quase já não usa também, é mais por aplicativo mesmo, né? Você tem lá o aplicativo, você liga pelo aplicativo, WhatsApp, Telegram, você tem aí na ecossistema da Apple, né? Você tem lá esqueci agora, daqui a pouco eu lembro, que é da própria Apple, liga de iPhone para iPhone e assim por diante.
Bom, redes de telefonia móvel, ligações e internet. Então aqui nós estamos reforçando alguns pontos, tá? Eu não vou me ater a explicar cada um, porque são só exemplos para você elucidar, para você imaginar como é que seria um sistema desses parar. Rede de emergência, já pensou para 190, 193, SAMU, Polícia Federal, Polícia Federal não, perdão, Polícia Municipal, backbone de internet e operadoras. Se cair, o que acontece? Pessoas ficam sem comunicação, serviços de emergência não funcionam. Isso aqui já é motivo para um grande caos. Impacto direto na segurança pública, porque a segurança pública usa sistemas informatizados para trabalhar, hardware e software. Então tem que ser sistemas que suportam aí a alta disponibilidade também, tá? Para os serviços públicos não pararem. Já imaginou? Né, que o serviço público precisa ter alta disponibilidade. Sistemas hospitalares, prontuário eletrônico. Aí você imagina, né? A cadeia abre e os bandidos saem, por exemplo, porque era alta disponibilidade, não é mais, parou, não se atentou ao sistema lá. É claro que não depende, penitenciárias não dependem, né? Eu estou falando uma situação esdrúxula aqui, mas pensa, se dependesse apenas de um sistema de alta disponibilidade que não está mais altamente disponível, essa é a questão. Sistemas hospitalares, prontuário eletrônico, gente, tratando-se de vida aqui, né? Ó, sistemas de UTI, monitoramento. Pensa como é que é esses sistemas. Eles têm que ter alta disponibilidade, não pode parar. Sistemas policiais e de emergência, que é o que eu falei, né? Eu até brinquei, mas, de fato, se você depende muito da tecnologia numa penitenciária, falhou a tecnologia, meu amigo, as portas das celas se abrem e se solta tudo, por exemplo, né? Claro, a gente tá... Eu não estou brincando porque não é um termo de brincar, mas eu estou tentando colocar uma situação bem crítica, né? Uma situação bem crítica para você imaginar que a possibilidade disso existe, tá? Sistemas governamentais essenciais. Então, você imagina um sistema essencial para o governo parar. Sistema do INSS, ou até sistema da Receita Federal, tá? Se cair, o que acontece? Médicos ficam sem histórico de paciente, procedimentos atrasam, decisões são tomadas no escuro, que é muito ruim, né? O famoso tiro no escuro, tá? Isso aqui, ó, a gente estava discutindo para aplicações críticas, tá? Saúde, segurança e governo. Imagina também que a gente tem a possibilidade de pensar em alta disponibilidade para a plataforma de pagamento. Esse está mais dentro da nossa realidade cotidiana aqui, né? Se bem que governamental é super cotidiano. Exemplos práticos, próprio cartão de crédito tradicional, normal. Você vai numa internet, numa Amazon, numa Shopee, e você paga no cartão de crédito, que é o mais dos tradicionais hoje, né? Muito bem, está mudando no Brasil por conta do próximo que vem aí, que é justamente o Pix, né? O nosso sistema de pagamento, né? Então, se o Pix cai, o Brasil está pendurado no Pix hoje. Como é que fica? O Brasil está à base do Pix hoje. Aboliram a TED, aboliram a DOC, que eram sistemas de pagamento de transferência bancária anteriormente por causa do Pix. Se o Pix cair, é caos dos sistemas de pagamento. Tá? Então, cartão de crédito, que você paga pela internet normalmente, usando um cartão físico ou um cartão digital, que você cadastra, coloca lá os dados, nome do titular do cartão, número do cartão, data de validade e o CVV, que é o código de segurança. Gateways de pagamento online, sabe? Quando você tem um gateway de pagamento, como, por exemplo, remessa online, Igu, o próprio Mercado Pago, da Mercado Livre, né, onde você que é empreendedor, para você receber o dinheiro, você depende desses gateways, que é uma empresa que fica ali no middleware, fica no meio seu, que está do lado de cá, e do cliente. O cliente ele não paga diretamente para você. Poderia pagar via Pix, por exemplo, que é uma forma, só você passar a chave Pix para ele. Mas muitas vezes, no seu processo, você tem um RP no meio aí, aqui, ó, no middleware, entre os dois, em que o cliente faz o pagamento de um boleto que foi gerado no seu ERP. Aí você tem ali, ó, o gateway de pagamento funcionando junto ao seu ERP. Pagou, veio para cá. Aí daqui, geralmente, o próprio gateway cobra a sua taxinha e você faz a transferência para a sua conta destino, que é a sua conta pessoa jurídica, se for uma empresa, por exemplo, tá? Ou pessoa física, se for, né? Pessoal, se for pessoa física. Maquininha de cartão, né, para quem realmente faz venda física ali, tá, tete a tete com o cliente, então você tem a maquininha de cartão, que também usa esses exemplos práticos de plataformas de pagamento. Se cair, o que acontece? Compras não são concluídas, vendas são perdidas, clientes ficam insatisfeitos, né, aí vai para o Reclame Aqui, receita impactada, obviamente. Alta disponibilidade nos serviços bancários, internet banking,
aplicativo bancário, caixa eletrônico, transferências e pagamentos no geral. Se cair, clientes não acessam contas, transferências não acontecem, reclamações explodem, confiança no banco cai. Lembra que eu falei que ia falar ainda sobre confiança, sobre imagem? Marketplace e e-commerce, loja virtual, checkout, carrinho de compra, integração com estoque e pagamento. Como é que vai dar sequência nessa transação, nesse cálculo? Eu tenho 5 calças jeans dessa marca que tá 2 no estoque, 3 na área de vendas. Vendeu 3 na área de vendas, tem apenas 2 para você vender. Ah, vendeu mais uma, não estava na área de vendas, deixa eu buscar no estoque. Então, quer dizer, esse cálculo tem que ser automático. Vendeu do PDV, subtraiu do estoque, para você acabar não vendendo coisa que não existe mais, e ter que cancelar a venda e gerar também aí estresse com o cliente, né, problemas. Campanhas são desperdiçadas. Imagina você gastar dinheiro com uma campanha de marketing para poder vender um produto e o seu sistema cai e você não consegue vender. Dinheiro de marketing, de campanha de marketing desperdiçado. Cliente vai para o concorrente, isso é fato. O cliente não teve o que quer na sua loja, ele vai no concorrente. Ele quer ter o problema dele resolvido e você já não está mais conseguindo resolver. Esta é a grande realidade, certo? Então, uma aula curta aí, tá? Mas bem importante para a gente falar sobre alta disponibilidade. Nuvem, ela tem que ser altamente disponível. Tem que funcionar 24/7, o SLA dela tem que ser agressivo. Você tem que ter backup em vários data centers distribuídos em várias geolocalidades aí, tá? E você tem que ter o acesso aos dados, ao banco de dados, às aplicações de forma ininterrupta. Quando você tem isso, você tem alta disponibilidade. Espero que tenha gostado dessa aula. Na próxima aula, a gente vai ver sobre escalabilidade e sobre elasticidade da nuvem também. 2 outros conceitos importantíssimos sobre as vantagens de se usar a nuvem, a cloud computing. Dúvidas abaixo da videoaula? Espero que tenha gostado e até a próxima aula.